Boeing 757 sem identificação externa pousou em Porto Alegre na tarde de ontem. Trata-se de uma aeronave do governo dos Estados Unidos, frequentemente utilizada em operações especiais e pela CIA. O jato matrícula 009001 não exibe o registro em sua fuselagem, que é totalmente branca. Trata-se de um Boeing 757-200 modificado e designado C-32B, diferente um pouco do C-32A, que é utilizado como transporte oficial da Casa Branca junto ao VC-25A, que é o chamado Air Force One. Esse avião está vinculado ao Esquadrão de Operações Especiais da Força Aérea Americana, baseado em Nova Jersey. Esse esquadrão é responsável pelo transporte de equipes de ação rápida do Departamento de Estado, normalmente compostas por diplomatas, agentes especiais, militares de elite e pessoal de inteligência da CIA. A missão é prestar apoio imediato a cidadãos americanos e aliados no exterior, principalmente no suporte a embaixadas. O avião, apelidado de Porteiro, já foi acionado em crises no Oriente Médio, em Olimpíadas e em situações críticas, como aquela explosão no porto de Beirute, no Líbano, em 2020. A aeronave é equipada com sistemas avançados de comunicação, sensores e capacidade de reabastecimento em voo, no mesmo padrão do avião presidencial norte-americano. Na missão atual, que começou em 18 de agosto, o C-32B partiu da base aérea de Nova Jersey, fez uma escala em Tampa, na Flórida, e seguiu para San Juan, em Porto Rico. Pousou em Porto Alegre por volta de 5h13 da tarde de ontem e depois foi até a capital paulista. O pouso em São Paulo aconteceu por volta de 9h45 da noite. Até o momento não tem confirmação oficial, Pitola. Inclusive eu acabei de fazer uma checagem entre os meios de comunicação que está divulgando essa informação. A informação apenas de que esse avião recebeu autorização para pouso em solo brasileiro, mas não há informação sobre a missão, se é uma missão oficial realizada pelos Estados Unidos. Bom, interessante, obrigado Barros, é que esse C-32B, esse avião, ele é usado em missões especiais. Transporte de equipes de operações especiais, unidades do governo americano em resposta a crises. Possui um alcance estendido, sistemas de comunicação criptografados e capacidade, como já disse o Wellington Barros, de reabastecimento em voo. Nós precisamos lembrar que o Supremo Tribunal Federal, aí com as decisões de Flávio Dino, com esticar a corda de Alexandre de Moraes, colocam na mira, embora isso não tenha sido divulgado abertamente, mas colocam na mira empresas norte-americanas que podem sofrer em solo brasileiro. Estamos falando da vinda para o Brasil, provavelmente, de agentes da CIA, que já estão em Brasília e, salvo engano, disfarçados. Tem muita gente já preocupada em Brasília, em especial ministros do Supremo e membros do Poder Legislativo. Do Poder Executivo a gente ainda não tem nenhuma informação, mas certamente já sabem do que está acontecendo, Olavo. É o Brasil esticando a corda e os americanos mostrando o tamanho da sua força. Esse cenário, Pitola, que você coloca é realmente perfeito. Eu queria fazer uma leitura rápida, talvez estendo um dedinho nesse comentário, mas o STF tem esticado a corda. O mundo negociou com Trump. O Brasil escolheu uma posição antagônica, um enfrentamento. Por exemplo, uma figura, né, do que Dino fez ontem, nós vamos possivelmente falar sobre isso depois. Dino diz, olha, a lei Magnitsky não pode ser aplicada sem aval do STF. É um cara, eu gostei muito desse comentário que assisti ontem, usando essa expressão. Dino tem um tacape na mão contra mísseis teleguiados americanos, né? Que não precisa dizer que o tacape perde, né? Mas há um enfrentamento, o esticar a corda, a resposta americana foi rápida. Esse é um cenário dentro do STF. Segundo cenário, amigo ouvinte, que nós não podemos deixar de observar. Estados Unidos participavam de um evento com a FAB, a Força Aérea Brasileira, há alguns anos no Brasil. E ontem chegou a notícia que o evento foi cancelado. Os americanos não participarão do evento militar aqui no Brasil. Amigo ouvinte, perdão,
Quer falar? Não, desculpe. Amigo ouvinte, outro ponto importante. No esticar a corda do STF, já se pondera, nós estamos fazendo previsão aqui, estamos fazendo a leitura de hoje, já se pondera um rompimento efetivo de relações diplomáticas com o Brasil. Não podemos esquecer que esse avião funciona também como apoio a embaixadas. Nós podemos estar na iminência, na beirada do interromper de relações diplomáticas entre o Brasil, inclusive com a retirada de embaixadores e eventual fechamento de embaixadas. Se o Brasil, se o governo Lula, que quer usar isso, nós vamos falar de pesquisa já, quer usar o fato do inimigo, criar a figura do inimigo comum contra os Estados Unidos, para ganhar dividendos políticos, ele não pode também deixar de ponderar que será um desastre para a inserção mundial do Brasil. Desastre, em especial se avançar ao ponto do rompimento de relações diplomáticas. Silvio, enquanto isso, chega informação de parecer de banco grande. Vou guardar o nome do banco, acho importante, porque entendo que é um comunicado que deve estar rolando internamente ainda. Esses bancos, com atuação Brasil em relação com os Estados Unidos, já avaliam de fato o cancelamento unilateral das contas de Alexandre de Moraes e outros potenciais alvos da Magnitsky, para driblar os efeitos à medida. Ou seja, é o Supremo esticando de um lado, Alexandre de Moraes mantendo a temperatura lá em cima e bancos que vão descumprir medidas impostas agora pelo Supremo. E no meio disso tudo, empresas americanas que podem sofrer, né, com retaliações aqui no Brasil. Chega um avião, já dá para entender ou concluir, embora ainda no campo da hipótese, o que ele veio fazer aqui, né, Silvio? Pois é, não há informações oficiais, né, Pitoli, até agora sobre esse avião. O que encontrei hoje pela manhã, bom, primeiro, o jornal Estadão, né, o Estado de São Paulo, disse que a Polícia Federal confirmou que fez apenas controle migratório, ou seja, alguém subiu, alguém desceu. Segundo ponto, a CNN agora há pouco também publicou uma informação de que houve condução de diplomatas para consulados. Ou seja, alguém subiu, alguém desceu, houve uma movimentação de diplomatas. Já diz muita coisa. É uma aeronave conhecida por estar a serviço da CIA, serviço secreto. Então há claramente uma movimentação dos Estados Unidos em relação ao Brasil. Então vamos aguardar até que surjam mais informações oficiais. E em relação aos bancos, Pitoli, os bancos, e isso eu acho que há muita desinformação, até por falta de estudo, que a imprensa tradicional está praticando por aí em relação à Lei Magnitsky. A Lei Magnitsky, ela não tem nada a ver com a soberania nacional. Ela não tem... O banco não vai dizer assim... Eu li até uma colunista dessas aí, bem famosa, dizendo ontem ou anteontem também no Jornal Estadão. Olha, eles vão ficar se ficar o bicho pega, se correr o bicho come. É a frase que ela usou entre o STF e os Estados Unidos. É como se pudesse ser nivelado. Os bancos privados, os maiores, ou mesmo o Banco do Brasil, será que eles vão sacrificar um país inteiro? Será que eles vão sacrificar os seus bilhões por conta de um cliente? Ou 2 sancionados? 3, não sabemos. O banco, e há jurisprudência para isso, o banco pode simplesmente dizer: não quero que você seja meu cliente, ponto. Até porque você é tóxico, segundo o governo americano. Você não pode comprometer um país inteiro. O Brasil, no limite, né, a corda vai esticando, mas no limite o Brasil poderia sair do sistema financeiro mundial. Imagina o que seria isso. Um isolamento, é impensável. Com as agências, as empresas, todas que operam no Brasil, o nosso agronegócio, é impensável que o Brasil vai se dobrar nesse ponto, que os bancos vão se dobrar por conta de um ministro sancionado, um violador de direitos humanos, segundo os Estados Unidos. E as autoridades brasileiras estão mesmo de cabelo em pé com esse avião, um avião não identificado, sem nenhuma plotagem, que pousou ali em Porto Alegre. E eles estão preocupados justamente pela matéria que nós vamos mostrar aqui agora,
Por quê? Donald Trump envia novas tropas, novos militares para a costa da América do Sul, lá em cima, perto da Venezuela, né? E aí, o que acontece? Depois vem esse avião e pousa em solo americano. Até o horário de gravação deste vídeo, nós ainda não temos informações precisas sobre o que se trata. Inclusive, vários portais de notícias estão publicando a mesma matéria, mas sem muitas informações. Mas veja agora, o que está acontecendo também pelas águas, na costa da América do Sul, que pode chegar aqui no Brasil. Quem vai trazer para nós é o jurista e advogado Dr. Couto de Novaes. Inclusive, você deve se inscrever no canal dele, Dr. Couto de Novaes. Veja aí as últimas informações sobre a invasão dos Estados Unidos à América do Sul. Confira. Meus amigos, um grande abraço a vocês desde a Venezuela do Sul. Estados Unidos enviam navios de guerra à costa da Venezuela em cerco a Maduro, diz a agência. A movimentação ocorre após o governo americano dobrar para 50 milhões de dólares a recompensa por informações que levem à captura do facínora chavista. Vamos ver, 3 navios de guerra americanos com mísseis guiados chegarão à costa da Venezuela nas próximas 36 horas, disseram 2 fontes familiarizadas com o assunto à agência de notícias Reuters nesta segunda-feira 18. O envio dos destroyers faz parte de um cerco do presidente Donald Trump a cartéis de pó branco na América Latina. A movimentação ocorre após o governo americano dobrar, como se disse, para mais de 50 milhões de dólares a recompensa. Olha aí, ó, 5 vezes, olha, quase mais de 250 milhões de reais, né? A recompensa por informações que levam à captura do facínora do regime bolivariano. Os navios mandados para a costa venezuelana são isso aqui não interessa, segundo as fontes, estima-se que 4.000 marinheiros e fuzileiros navais, 4.000 marinheiros e fuzileiros navais serão deslocados para o sul do Caribe com o intuito de combater cartéis de pó, consideradas organizações terroristas pelo governo Trump. Além disso, os recursos militares na região abrangerão aviões espiões P-8, outros navios de guerra e ao menos um submarino de ataque que operarão no espaço aéreo e nas águas internacionais. As embarcações podem ser empregadas para diferentes finalidades, de operações de inteligência vigilantes a ataques direcionados contra a terra firme, disse uma autoridade americana a Reuters, sob condição de anonimato. Trata-se de um aumento das tensões na região. Ainda na segunda-feira, Maduro reiterou, sem citar nominalmente os Estados Unidos, que a Venezuela, aspas, defenderá nossos mares, nossos céus, defenderá nuestro mare, nossos cielos, nuestras tierras contra la amenaza bizarra e absurda do Yankee imperialista em declínio, os Yankees que estão em declínio, né? Vocês veem um pateta mau, que ele é um homem que causa mal ao seu povo, é um homem muito ruim, o Maduro. Pessoas desaparecem da Venezuela, do nada, vocês sabem, vocês viram o que aconteceram logo após a vitória do Edmundo. Opositores arrancados de casa, as câmeras filmaram, arrancados de suas mulheres, seus filhos, suas famílias, e desapareceram, e depois foram encontrados inanimados. Aí você vê um pateta, né? Um bonachão, mas ele é mau. Houve um tempo em que não acreditaram os próprios venezuelanos que eles se tornariam o que se tornaram. Eu me preocupo muito com o Brasil. Nós estamos vendo chanchadas de gente ruins também. Nós estamos vendo que aqui no Brasil há candidatos assim a bonachões ruins como Maduro. Gente que não tem empatia. Olha para mim e para você, que pensamos diferente deles como uma despessoa e não como uma pessoa. Não pense que nós estamos numa novela da Vale a Pena Ver de Novo. O futuro e já o presente dos seus filhos e netos está em jogo. Depois você vai me dar razão. A coisa na Venezuela não é à toa. Vocês se lembram quando Putin começou a se aproximar da Ucrânia, diziam, são exercícios,
são exercícios militares. Vejam bem, por que é que nunca os Estados Unidos meteram a mão na Venezuela e devolveram a democracia ao povo venezuelano? Não havia vontade política. Associada a todo um contexto, não havia condições geopolíticas, não havia coragem. Então hoje há a vontade, a coragem e a oportunidade e há condições geopolíticas. Coragem e vontade. O governo Trump quer dar um basta. Há uma fábrica de armas russas dentro da Venezuela. Isso é um perigo para os Estados Unidos. Não sabemos que tipo de armas. Oportunidade e conveniência. Os Estados Unidos entenderam que é preciso retomar influência sobre a América Latina, porque isso é uma questão, por óbvio, de segurança nacional dos Estados Unidos. E é legítimo que assim o seja. Hoje Trump disse uma frase importante se referindo a Zelensky, Ucrânia e o caso da Rússia. Disse: não é adequado, não é aconselhável que uma nação tente guerrear com outra que é 10 vezes o seu tamanho aí, poderio militar e etc. E há condições geopolíticas para que nesse momento o que esteja acontecendo não é só um ataque a essas organizações do pó branco. Vocês viram como o Trump, prestem atenção, recebeu o Putin no Alasca e está negociando um acordo. O Putin está dócil ao Trump, porque precisa do Trump nesse momento. O Irã está fora de combate. A China não vai se meter se os Estados Unidos entrarem na Venezuela. A China está com seus próprios problemas. E conta com uma coisa: se ela arrefecer um pouco e não se meter no movimento americano de entrada na Venezuela, que vai ser uma entrada cirúrgica, não vai ter negócio de ocupação, não. A China conta que a China conta e torce para que, uma vez ela desistindo da Venezuela, os Estados Unidos não sejam tão agressivos na defesa de Taiwan em algum momento, se a China for para cima de Taiwan. Não é uma certeza, é um risco deles, mas eles... Então é um momento perfeito. Aquela trinca que protegia raivosamente a Venezuela, Irã, Rússia e China, cada qual por seu motivo, não dificultariam, não ficariam ladrando se os Estados Unidos aplicarem uma intervenção cirúrgica, capturando o Nicolás Maduro e alguns de seus principais líderes do regime fascínora. E a democracia voltaria a florescer na Venezuela, que nem vai voltar a florescer na Bolívia. Na Bolívia, graças a Deus, por meio do voto. Teremos segundo turno em breve, com 2 candidatos de direita. A esquerda sairá. Tem que tomar cuidado, né? Pode causar problema ainda, sairá depois de 20 anos praticamente. Esse é o momento, percebam bem, mais adequado possível. Não haverá outra chance dessa, talvez, nas próximas 2 décadas. É a hora de tirar o Madurão. Vocês entenderam os motivos, as condições que estão sendo oferecidas, adequadas, propícias? Pois é, pessoal, na verdade, as coisas acontecem progressivamente, né? Há 5 anos atrás, aproximadamente, quando Jair Bolsonaro era ainda presidente deste país chamado Brasil, pessoas alertaram sobre os Estados Unidos podem invadir a América do Sul para poder tirar o Maduro de seu posto, e se encontrar comunismo por aqui, também pode agir. Muitos não deram bola para esse assunto, muitos acharam que era fake news, teoria da conspiração. Pois é, o Jair Bolsonaro foi tirado da presidência, o Lula subiu a rampa, o Maduro fraudou as eleições.
E hoje nós temos esse resultado. Bolsonaro preso em sua casa com tornozeleira, Maduro está no poder, e aí os Estados Unidos, pessoal, com Donald Trump, não quis saber de nada, já mandou um avião para vasculhar, para investigar alguma coisa, e esses navios com tropas militares não estão de brincadeira. Pessoal, o que pode acontecer nas próximas semanas é algo para romper as relações diplomáticas entre Brasil e Estados Unidos, porque os ministros do Supremo, eles continuam dobrando a aposta, estão ignorando lei Magnitsky, estão ignorando cancelamento de vistos, eles não querem nem saber. Enquanto isso, o Lula continua reafirmando ou afirmando o seu elo, a sua aliança com a China, justamente pensando que a China pode defender o Brasil em caso futuro aí o Trump venha a invadir o Brasil. Toda essa guerra diplomática também, ela passa por uma guerra comercial, porque existem as terras raras, não sei se você já ouviu falar. No mundo, existem alguns países, alguns locais, onde tem terras com minerais raríssimos, e a China é o país que detém a maior parte desse território, mas não é no território chinês, lá dentro do país da China, são em outros territórios onde ela comprou essa terra. Um deles é aqui no Brasil. A China tem terras aqui no Brasil, pasmem os senhores. Esse desgoverno que nós temos, inclusive, negociou lá no passado e agora terras para a China. E o que os Estados Unidos querem, na verdade? Os Estados Unidos, como você sabe, é um grande produtor de eletrônicos, de tecnologia, de modernidades. E essas tecnologias, principalmente, por exemplo, o iPhone, né, o telefone iPhone bastante conhecido, usa componentes que esses minerais nessas terras raras possuem. Então, há um interesse de Donald Trump também aqui no Brasil, assim como o Xi Jinping lá da China. Tudo isso, pessoal, é uma guerra política, é uma guerra comercial, mas é uma guerra também de interesses sobre o solo brasileiro. E aí, eu estou para te dizer, pessoal, esse governo Lula está caçando uma briga gigantesca e o povo brasileiro é que vai sofrer. Eu queria que você colocasse aqui nos comentários. Você é a favor de uma invasão dos Estados Unidos, das tropas militares, tanto na Venezuela como também até aqui no Brasil, para poder acabar com todo o cartel, com todo o narcotráfico e com toda a milícia, com toda a ditadura aqui na América do Sul? Você é a favor ou não? Coloque aqui nos comentários, eu quero saber a sua opinião. Nós vamos ficando por aqui. Se inscreva nesse canal, pessoal, totalmente gratuito, não paga nada e você vai ficar muito bem informado. Se inscreva no canal, dá um like nesse vídeo e estamos juntos.